aqui de lá pra cá, né? Fica à vontade. Não. Ela, eu e ela. Quem? Qual é ela que começa então? Aí tu vai Rebeca primeiro. Porque eu já acho que é uma besteira, porque todo mundo fosse ela e todo mundo fosse ele, né? Exatamente. Eu pensei que quem ia começar por conta que ela teorizava e a gente entrava com A vivência. a vivência depois, né? Bom, infelizmente não tem microfone. Vocês estão me escutando aí atrás? Eu acho melhor ficar sentada porque eu sempre preparo um textinho. E como eu vou falar mais a questão teórica, e aí vocês estão vendo, né? Eu vou falar da teoria queer, que muita gente não conhece. Então a minha proposta foi pensar a teoria queer dentro da escola. Como qualificar a educação? E aí eu acho que a gente precisa falar sobre algumas questões básicas, como o que é gênero, o que é sexualidade, para depois a gente entrar na discussão mesmo do que é a teoria queer e como qualificar essa educação. Mas assim, primeiramente eu queria agradecer a Maxon pelo convite, né? Eu que agradeço. Eu conheci ele quando eu vim fazer uma palestra aqui sobre teoria construcionista e sexualidade e gênero, e aí a gente se conheceu, já foi assim, né? Piscou as luzinhas e a gente já foi para uma palestra e depois já estamos organizando uma saída a Salvador, Judith Butler. Porque todo mundo, né, merece, com certeza. Depois estaremos lá todos juntos, né? E aí, assim, eu faço doutorado na UFRN, eu estudo a construção das identidades, só que não identidades fechadas, mas identificações. Que eu trabalho com Stuart Hall, e cinema. Minha perspectiva de análise é com imagem, então é sexualidade e cinema. Agora, minha pesquisa, ela é trabalhando a construção do conceito gay, né? Como é que mudou de palavra para conceito e como é que isso foi massificado dentro do cinema. Porque a palavra gay, ela se transformou em conceito dentro da arte, né? Tem uma feminista chamada Gertrude Stein na década de 20, e foi ela que nomeou gay como sendo as relações amorosas entre pessoas do mesmo sexo, mas isso só foi massificado dentro da arte cinematográfica. Então, assim, minha pesquisa, não tem ninguém no Brasil que fez essa pesquisa, muito bom pra mim, mas eu não sou beija nem nada. Já escrevi um primeiro artigo e já publiquei pra ninguém, porque eu não tenho uma tese, sempre tenho que citar alguém nesse meio tempo de 4 anos estudando. Mas, então é isso, eu estou lá pela UFRN, faço o meu doutorado lá e participo de algumas mesas, inclusive estarei na mesa dele. Semana que vem ele já é um graduado. E então vamos começar com a minha fala. Né? Eu acho que hoje é dia dos namorados, todo mundo está querendo se pegar depois. Então eu vou ser breve, não vou me alongar, porque eu acho que o que é mais interessante é o que vem de vocês. Porque eu acho que quando a gente vai falar alguma coisa, a gente quer o quê? Perturbar. Então, assim, a minha ideia é perturbar vocês um pouquinho sobre isso, e aí quando vocês são perturbados, vocês questionam, vocês perguntam. Então, esse é meu objetivo, vou perturbar vocês um pouquinho. Então, vamos lá. Verificar a educação ou a teoria queer deve ir à escola. Só um minutinho. Aí, a primeira coisa que eu coloco aí é uma citação de Nietzsche. Ele diz que a verdade não quer deuses ao seu lado. A fé, na verdade, começa com a dúvida em relação a todas as verdades, até então acreditadas. Eu começo com Nietzsche e eu termino com Nietzsche. Eu começo com Nietzsche, que é para desconstruir as verdades, e no final eu trago Nietzsche para, com um martelo, a gente desconstruir as próprias verdades que nós mesmos construímos. Então, assim, eu inicio minha fala hoje dizendo que o que me precede na minha fala são vozes históricas de mulheres, de gays, de homossexuais, de viados, de sapatões, de travestis, de drag queens, transexuais, bissexuais, heterossexuais e tantos outros sujeitos que existem como força política pulsante, subversiva, anônima e muitas vezes normalizante. Assim como também há aqui vozes de autores como Butler, Foucault, Berenice Bento, Beatriz Preciado, Alípio, dentre outros, que vão nos ajudando no processo de formação que é contínuo. Ninguém está formado, nós somos seres que estamos em processo de formação sempre. E nesse momento, eu compreendo que é necessário entender e, assim, desconstruir os processos históricos que construíram tais sujeitos, uns como normais,
e outros como desajustados, anormais, doentes, perversos. É dessa lógica da desnaturalização que a teoria queer vive. Uma desnaturalização fundada no questionamento, na contestação, na problematização de todo o pensamento organizado e bem comportado. A teoria queer é a teoria dos perversos, é a teoria dos sem teoria, a teoria dos subalternos, a teoria de Caliban. Mas o que é essa teoria queer, na verdade? Então, a teoria queer, ela começa a ter a emergência na década de 80. Você pode passar para mim? Ela começa a ter emergência na década de 80. A palavra queer significa, hoje traduzido para a língua portuguesa, excêntrico, bizarro, bicha, viado. Então é o seguinte, a ideia da teoria queer é positivar o termo. O que antes era negativado, que você olhava, transformava em preconceito em algo negativo, agora é positivado pelo sujeito que antes era subalterno. Então essa é a ideia da teoria queer, é questionar as verdades que são propostas como verdades absolutas. E aí a gente começa a pensar, mas antes disso, antes da teoria queer, como é que se pensava o gênero e como é que se pensava a sexualidade? Né? Muitas das nossas cabeças, quando antes eu não estudava, um dia eu não estudei, óbvio, um dia eu não sabia, como todas as pessoas. A ideia de que gênero, na verdade, determinava a sexualidade que nós tínhamos. A gente nascia com um gênero, né? Nascíamos, na verdade, com um sexo, que na verdade não nascemos nem com sexo, nem com gênero. Nós construímos nosso sexo, nosso gênero e nossa sexualidade na sociedade, nas relações que nós não temos, e é por isso que é diferente em cada sociedade. Então, gênero e sexualidade são construções sociais, embora sejam distintas. O gênero é da ordem da visibilidade. É a roupa que a gente veste, é o trejeito que a gente tem, é a forma de andar, são os adereços que nós colocamos e que a sociedade que a gente vive diz que é de homem e que é de mulher. Lembre-se que bem antes da gente nascer, a gente já está investido de um poder. Lembre-se quando você está lá na barriguinha da sua mãe, eu ou você vai chegar e vai perguntar, é menino ou menina? Quando a gente pergunta é menino ou menina, já está automaticamente produzindo sobre ele o gênero que ele tem que desempenhar. A roupa que ele vai usar, a cor que ele vai gostar. Então, essa é a diferença entre gênero e sexualidade. A sexualidade é totalmente independente. Eu acho que uma das questões mais claras para mim que ficou da diferenciação entre gênero e sexualidade são as experiências transexuais no que diz respeito a você modificar o teu corpo. Você nasceu, teoricamente, com a genitália masculina. Você nasceu com a genitália masculina, transformou para mulher, mas aí teu desejo é lésbico. Aí pira com a cabeça das pessoas, meu Deus, mas por que você não continuou com o seu pinto lá para você ficar, né, melhor, né? Dá certinho, por que você vai mudar? Aí é que você começa a perceber que a sexualidade é totalmente independente do gênero. Que o desejo sexual depende do gênero que a gente carrega socialmente. E aí, dito isto, eu pergunto, como é que a gente vai alinhar a teoria queer com a escola? A escola é o espaço que a gente tem de normalização. É na escola que a gente vai ter todas aquelas normas sociais para a gente aprender. É lá. A escola não está fora da sociedade, a escola está dentro da sociedade. Nós estamos dentro da sociedade. Nós vivemos as mesmas normas. A gente sabe o que é ser mulher, sabe o que é ser homem, sabe que tem que sentar com as pernas cruzadas. Os meninos não, eles estão aí, só tem os dois ali, não tá, tudo de perna aberta. E as meninas estão de perna fechada, né? Isso é uma imposição social. A gente nasceu já com a perninha cruzada lá no útero da mamãe, não, tá com a mão lá, para sair ia ser complicadíssimo. Mas me diga, como é que a gente vai alinhar essa teoria queer, que é a teoria dos perversos, é a teoria do sem teoria, é a teoria que vai contestar o que tem como norma, com a escola, que é justamente o espaço de normalização? Tudo bem, a gente vai chegar lá. Quando eu iniciei a minha fala, eu falei que algo me precedia, né? E o que me precede, na verdade, é uma coisa que um historiador chamado Eric Hobsbawm fala, consciência histórica. Essa consciência histórica é o quê? É a gente conhecer o nosso passado
para a gente saber quem a gente é e por que a gente é de determinada maneira. Eu não sou assim porque sou. Eu sou assim porque eu fui construída assim. Lá na década de 40, quando Simone de Beauvoir diz que mulher não nasce, mulher torna-se, né? Ela está dizendo que também homem não nasce, homem torna-se. E a gente é construído, né? Inclusive, um dos slogans da Parada LGBT de São Paulo foi "Eu nasci assim", né? Não é, ela não estava considerando que a gente é um construto social, na verdade, ela estava naturalizando as nossas práticas, o que na verdade é o que a gente está contestando. Porque se a gente naturaliza o gênero, a gente também naturaliza que você nasce já psicopata, que você já nasce mau caráter, que você já nasce o que tiver de outras coisas que são da ordem da cultura. Então, assim, há um grande problema. Porque se tudo isso você já nasce, a gente já vai ter uma seleção aí de colocar todo mundo enclausurado em cadeias, em manicômios, né? Então é o seguinte, a gente tem que conhecer o nosso passado para saber quem a gente é, mas por que a gente também é. Nesse caso, a gente tem que romper com o que está proposto como verdade. E isso só é possível através do conhecimento. Se vamos questionar a pretensa naturalidade da sexualidade e do gênero, é necessário compreender os processos históricos e discursivos que os construíram como naturais. Nós somos produtos de uma história repleta de campos discursivos e figuras sociais normais e anormais. Mas toda normalização produz pontos de rupturas e fissuras. E se fizermos uma leitura através da história conhecida, percebemos que vários foram os nomes dados às pessoas que mantinham a prática sexual ou afetiva com pessoas do mesmo sexo. E se houve mudanças nessas ordens discursivas, foi porque havia fissuras e sujeitos subversivos que questionaram a ordem por meio de suas práticas. Pois bem, lá no Antigo Oriente, a hoje nomeada homossexualidade, ela foi muito praticada pelos iitas, que era um povo vizinho e inimigo de Israel. E esse povo tinha uma lei que autorizava o casamento entre homens. Isso data de 1400 a.C. E aí a gente, infelizmente, nós não somos descendentes dos iitas, ou seja, a gente é descendente do povo de Israel, portanto, a gente tem a nossa moral pré-estabelecida, fundamentada na ordem cristã. E aí, herdamos nada que fizesse menção às relações entre pessoas do mesmo sexo. Aliás, a gente vai ter menções enviesadas por leituras que demonizam, bestializam, monstrualizam tais práticas. Então era esperado que, sendo um povo inimigo, se construísse, na verdade, uma prática contrária. E aí, se a gente for seguir no curso da história, a gente vai ter um dos caminhos que vão produzir as verdades sobre os corpos e práticas dos sujeitos sociais através da imposição da lei. Nesse momento, a gente tem uma história situada lá no Antigo Testamento. A gente vai ter 2 livros no Pentateuco, que é o Gênesis e o Levítico, respectivamente, que você vai ter a única menção às práticas sexuais normais e anormais, que vai dizer diretamente sobre as práticas sexuais. O outro, que são interpretações, eu não menciono o que tem dizendo acerca disso. E aí ele vai dizer: com homem não te deitarás como se fosse mulher. É a abominação. Quando também um homem se deitar com outro homem como mulher, ambos fizeram abominação. Não há nenhuma menção na Bíblia referente às práticas sexuais entre mulheres. Daí você já começa a pensar que existe um problema, que na verdade o problema era o homem assumir o papel de mulher, porque aqui não é uma menção a um homem universal, é o homem assumir o papel da mulher, a mulher que é o sujeito passivo, submisso. Então veja que a leitura da sexualidade aqui, que já vem aqui da Bíblia, é enviesada por uma ideologia de gênero. E essa ideologia de gênero que vem perpassando e nos construindo, ela vem até os dias atuais. Então a gente vai ter o que aí? Uma história enviesada pelo machismo. Isso não é novidade. Todas as pessoas que trabalham no gênero e sexualidade, eles vão encontrar na Bíblia, na verdade, um livro que é extremamente machista. Afinal e ao cabo, a gente vai construir a partir da costela do homem. Sacanagem, né? Mas, como eu digo muito aos meus amigos, eu tenho muito mais de homem do que muitos deles. Então, vamos lá. A negação histórica em torno do que chamamos hoje de homossexualidade, nesse caso masculino, ela é produto da não aceitação do homem assumir papéis ditos femininos com a passividade.
até hoje os homens não podem assumir papéis femininos como a passividade. Se o homem é mais sensível, ele é o quê? Gay. Por quê? Porque a ideia no senso comum é que gay quer ser o quê? Mulher. Então veja que tem uma leitura enviesada pela ideologia de gênero. Porque mesmo que a gente teoricamente diferencie gênero de sexualidade como construções sociais, você vai ter ainda uma ligação do gênero à sexualidade, da sexualidade ao gênero. Então, dentro das proibições de Levítico, várias foram já transgredidas, como a gente sabe. Por exemplo, a carne de porco, todo mundo já come. O sangue menstrual não tem mais tanto problema, né? O sêmen também. Mas as proibições que se ligam às práticas sexuais entre homens não foram. Para vocês verem o quanto hoje. Se vocês forem, por exemplo, pegar o estudo sobre homofobia, quem é homofobia mata mais, eu tenho uma amiga, Rayane, que ela escreveu a monografia e agora está fazendo um mestrado, a homofobia mata mais homens do que mulheres lésbicas. E há um dado histórico para dizer por que a homofobia mata muito mais homens do que mulheres. Porque na nossa sociedade é inaceitável isso. Né? E também tem um fator de que, na pesquisa que ela fez, os homens estão muito mais no espaço público do que as mulheres. Então, se as mulheres, mesmo lésbicas, estão nos espaços mais privados. Então, isso faz com que elas não estejam tão ligadas às violências que estão no espaço público. O que foi? Aí a gente já passamos aí da construção da Bíblia e a gente vai ter um longo caminho até 1533, quando Henrique VIII na Inglaterra vai adotar o ato da sodomia. Quando ele adota o ato da sodomia, ele vai construir a primeira figura social vinculada às pessoas que praticam sexo com pessoas do mesmo sexo. Porque a sodomia, ela era para quem fizesse sexo anal. Mas depois ficou vinculado só às pessoas que eram do mesmo sexo. Então era só gays, homens que eram da sodomia, que praticavam sodomia, era sodomita. Então, só que aí, essa figura social, que parece-nos tão distante, na verdade, perdurou, por exemplo, até o século XX. 1998, século XX. Lá nos Estados Unidos, 3 estados só liberaram a sodomia como crime a partir de 98. Né? Teve os 2 casos mais emblemáticos, foi o de John Lawrence e Tyrion Gardner, que foram presos no estado do Texas na hora que mantinham relações sexuais. Eles tiveram que pagar multa porque era crime ainda. E aí a gente tem isso até o século XX. Mas antes disso, no século XIX, a gente vai ter a construção da figura que todo mundo aqui conhece. Veja que ao longo da história você não vai ter um homossexual. O homossexual só surge no século XIX. E na verdade, o homossexualismo não é nem o homossexual. A primeira pessoa a utilizar o termo homossexual, eu não me lembro o nome agora, fugiu da memória, mas a primeira que surgiu foi homossexualismo, que a ideia de o ismo é vinculado à doença. Então, quem construiu foi quem? Os campos da medicina e da psiquiatria, que construíram a figura do homossexual como uma pessoa doente. Aí, só na década de 70, realmente foi que quando tirou a Organização Mundial da Saúde, retirou do Código de Doenças, eu acredito que foi em 73 ou foi 76, mais ou menos, foi que a gente começou a ter muito mais vinculados à homossexualidade, porque liga a identidade, né, as identidades sexuais. E aí a gente começa a ver que, na verdade, a história ocidental ela vai passando por várias transformações. Isso tudo é a nossa história, a história ocidental. É o que a gente entende como verdade sobre o gênero e sobre as sexualidades. Então a gente vai ter de normal, de abominação ao patológico, do patológico aos estereótipos performáticos, que são assegurados pelo campo cinematográfico. E o cinema é o espaço que vai disseminar uma figura de gay estereotipado. Então o gay é aquele sujeito alegre. O que é muito bom, se você parar para pensar, que no século XIX era o doente. Então o cinema traz um sujeito que não é mais doente, ele traz um sujeito que é alegre. Então, nesse sentido, o cinema é interessante porque ele promove essa ruptura nesse contínuo construído de normalidade, de patologia que é vinculada às práticas sexuais. E é justamente nesse momento que a gente vai ter a ação dos movimentos sociais que vão começar a se organizar em prol das lutas afirmativas, construindo as identidades. Que vão almejar o quê? Unificar os homossexuais, só que isso é um problema. Não há nenhuma luta que consiga unificar, dar conta da diversidade que são as pessoas. Então, esse, na verdade, foi o ponto problemático dos movimentos sociais, que eles vão acabar produzindo margens. E é nesse momento de produção de margens que a teoria queer vai emergir.
Porque os movimentos sociais, por exemplo, os movimentos LGBT, eles não levavam em consideração as pessoas sadomasoquistas, as pessoas bissexuais, porque elas não se enquadravam dentro da lógica do movimento. Eles não conseguiam. Então foi nessas margens, vejam que o próprio movimento criou margens. Então, sempre está criando-se margens, porque sempre que criam normas, automaticamente você vai deixar pessoas de fora. Então você começa a criar margens, e é desse ponto que a teoria queer vai emergir como forma de questionar toda e qualquer ordem social e sexual. Não são só as relações de gênero e sexuais que a teoria queer fala. Ela discute e ela está todo tempo tentando questionar a cultura e a sociedade. Né? E são essas duas instâncias, porque afinal de contas, o gênero e a sexualidade elas estão impostas dentro de determinadas culturas e determinadas sociedades. Então, os estudos queer ou transviados, né? Hoje a gente utiliza mais a ideia dos transviados, trans com T maiúsculo e viados com V maiúsculo, que é o que foi melhor traduzido para a nossa sociedade, né? Que é os trópicos aqui. Estão questionando a cultura e a sociedade, né? São essas duas entidades que estão sendo repensadas, ressignificadas, reconstruídas. Afinal, são instituições como produto da ação, da relação da sociedade e da cultura que emergem as forças sociais, das quais a norma da heterossexualidade ou binarismo sexual, que se instalou como verdade única. Mas, o que eu tenho para dizer é que a sexualidade como verdade biológica ou natural, eu acho que vocês já viram, vocês já sabem, não existe. O que existe, na verdade, são discursos médicos, psiquiátricos, religiosos, jurídicos, pedagógicos, entre outros, que agem construindo nossas subjetividades e, nesse caso, construindo as normalidades e as anormalidades. Então, a sexualidade ela tornou-se objeto de investigação e de empreendimento desses diversos discursos a partir do século XIX e XX. É nesse momento que a gente vai ter a construção das anormalidades e das normalidades por meio dos discursos médicos e psiquiátricos, tornando nesse sentido uma questão a se saber e se a incidir regras, normas, condutas, explicações e principalmente higienizações. Com todos esses espaços de saberes, a gente vai ter a sexualidade que passa a ser regulada por instâncias que irão dizer o que é normal e o que é anormal, o que é sano, o que é insano, o que é puro e o que é impuro. O que temos é a busca de um saber sobre o prazer e não um saber prazer sobre si através de práticas que subvertam a ordem heteronormativa. A subjetividade do sujeito moderno passa a ser o empreendimento do biopoder que fala Foucault, que age como centro de invenção e controle do sexo, juntamente com a biopolítica, a qual é um sistema de controle social que tem como objetivo a incisão o corpo dos sujeitos no controle que dá através das políticas de fertilização, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, entre outros. Então, o sexo ele é transmutado em objeto de gestão política da vida através das novas dinâmicas das tecnologias que o capitalismo avança. A gente sempre acha que sexo está entre quatro paredes, que é algo totalmente privado. Mas, na verdade, isso é uma grande mentira, porque em todos os âmbitos a gente está falando sobre sexo, sobre sexualidade, sobre corpos, sobre sujeitos. Na verdade, está no âmbito público. Pelo contrário, isso não tem nada da gente, não é nada nosso, não está nada guardadinho na nossa casa, não. Está no ambiente público, e todo mundo fala sobre isso, mas diz que é privado. Todo mundo tem a frase de que, não, a vida é sua, então você que decide, a vida é sua. Na verdade, parece que a nossa vida é de todo mundo, né? Porque nós estamos no ambiente público, né? E o ponto central dos estudos queer, nesse caso, reside na busca pela desnaturalização desse corpo. Ou seja, o contrário do que os discursos de poderes querem. É através dos estudos queer que há uma naturalização, há uma desnaturalização e uma desessencialização desse corpo sexuado, do gênero e da sexualidade, onde são expressos como produtos sociais. Veja, o corpo, o sexo que a gente diz que a gente nasce, que é o anatômico, o gênero e a sexualidade são construções sociais. A gente que dá sentido e significado à nossa ação. Isso é o que nos torna humanos. Portanto, se eu olho e diferencio você em menino, você em menina, eu estou investindo sobre você algo já cultural. Não vai ser o que você tem de anatômico que vai me dizer o que é homem e o que é mulher. É o cultural. Esses são os corpos, né, são coisificados como naturais pelos discursos médicos, psiquiátricos, religiosos, os quais empreendem um esquadrinhamento dos sujeitos e das subjetividades.
Então a gente percebe o quanto o corpo, o gênero e a sexualidade elas estão funcionando dentro de uma lógica binária heterossexual, onde todos se produzem e emergem através de uma dependência, né? Mas o que seria desnaturalizar esse corpo, né? Não são as genitálias em si que podem produzir as resistências, né? Porque são elas que vão, na verdade, produzir esse sentido heteronormativos aos gêneros. Todas as vezes que nós pensamos em gênero, nós vamos inserir na nossa cabeça um pênis e uma vagina. Então, não é ela que vai conferir a resistência. Na verdade, todo o corpo é capaz de produzir resistência, né? Então, a partir de uma política do desejo que vai sexualizar o corpo por inteiro e não apenas os órgãos genitais. Porque se a gente ficar somente nos órgãos genitais, nós vamos cair na lógica binária das genitálias produzir efeito de verdade sobre os nossos gêneros, homem e mulher, sobre a nossa sexualidade. Então, o corpo inteiro é uma área erógena, né? Isso aí a gente já vem desde os estudos que Freud empreendeu. Então, o corpo, em sua totalidade, deve ser entendido como sexualizado. Quando pensamos somente em pênis e vagina como partes sexualizadas e, portanto, como locais de manifestação dos poderes, estamos lendo o corpo através da linearidade heteronormativa. Que eu acho que eu deveria ter passado várias vezes, mas eu sou péssima para trabalhar com os slides. Os meus são horrorosos. São horrorosos, eu nunca trabalho com isso. Não, luxo. Né? Tá um luxo. Azul, também achei legal. Deixa eu ver, aí tem Mais pra frente? Tem a Lilene na frente. Eu adoro, né? Pronto, é aí mesmo. A gente tem uma linearidade. Porque vagina quer dizer mulher, quer dizer feminilidade, feminino, maternidade. Aí o pênis é igual a masculino, masculinidade, paternidade. Só que na verdade, se vocês pararem pra pensar, isso não existe há muito tempo. Olha, a gente tem mulher que pode ou não ter pênis, mulher que pode ser ou não feminina ou masculina, porque, meu filho, eu vou dizer uma coisa, eu tenho muito drag queen em mim, mas eu tenho muito também de macho em mim. Então assim, você já começa a perceber em você mesmo que você já não faz parte desse sistema que colocaram. Que mulheres não querem ter filhos, mulheres querem ter filhos, homens querem ter filhos, homens não querem ter filhos. E aí? Você já está rompendo com essa linearidade proposta como verdade. E aí, a gente aqui não percebe, porque a gente está tão embutido do que é a verdade, do que é certo, que a gente acaba não percebendo, mas isso já está no nosso próprio cotidiano. Então, o corpo, por inteiro, é local de afirmação do desejo e de contranarrativas normativas. Então, se o corpo é local de manifestação do poder disciplinar, ele também é local de formação de contrapoderes, contradiscursos hegemônicos, que agem na naturalização do corpo e, consequentemente, fomentam discursos de ódio. Então, é o próprio corpo que é local de manifestação de contradiscursos. Então, o corpo inteiro tem que ser sexualizado e tem que ser entendido, na verdade, como algo que tem um discurso. Não acho que a gente, só porque a gente está aqui discutindo, eu não estou com minhas pernas cruzadas porque eu sou mulher. Eu discurso age sobre mim, age sobre todo mundo. Porque, ao final e ao cabo, a gente não está fora da bolha que é a sociedade. Não tem como. Não existe esse negócio, eu sou mulher, então eu não sou machista. Ledo engano, né? O machismo é uma estrutura de ação e dominação que perpassa todo e qualquer sujeito social vivente. Não tem condições, é todo mundo mesmo. Né? Mas aí o que seria contra narrativas ou contra discursos ou contra poderes? Eu acho que o exemplo que eu vou trazer para vocês é justamente uma filósofa, que na verdade ela se diz agora filósofo, Beatriz Preciado, que é uma das principais expoentes, né, nos estudos queer hoje. Na verdade, assim, você vai ter Butler, você vai ter Foucault, que são as bases da teoria queer, mas você vai ter estudos da Beatriz Preciado, que está fazendo, na verdade, o próprio corpo como política do desejo. Então, ela utiliza testosterona para modificar o corpo. Ela não quer fazer cirurgia de transgenitalização, ela não quer se transformar em homem. Ela está usando a testosterona justamente para mostrar que um hormônio que é dito masculino pode ser usado para uma mulher, ela pode ter bigode e mesmo assim continuar sendo mulher. Então, assim, a ideia dela é de subverter todas as fronteiras que são impostas. É uma mulher, um filósofo, mulher, que tem bigode e que tem desejo lésbico. Então, assim, ela rompe com várias barreiras que são impostas. Claro que eu trouxe o exemplo da Beatriz Preciado, mas eu não estou dizendo que resistências
seja um agente aqui querer usar testosterona, até se quiser também pode, porque eu fui na minha ginecologista e disse a ela, mulher, deixa eu usar testosterona, ela não deixou. Aí eu disse, mulher, tô com problemas no meu relacionamento. Aí ela deixa, né? Porque sempre pra manter a heterossexualidade eles deixam, né? Verdade. Se eu quiser mudar, ela não deixa de jeito nenhum. Mas eu consegui. Não usei ainda não. Porque eu fico pensando, eu depilo as pernas, eu tô onde de pelo, a renação se Vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. Aí eu não. Tem uma coisa que me importa, sabe? Aí você imagina, né? Olha o Dudu já crescendo o bigode. Eu não quero bigode. Mas eu faço os bigodes assim, às vezes. Então vamos lá. Essa é uma ideia de subversão. Essa é a ideia dela. Obviamente que ela é uma filósofa, né? A gente não precisa fazer a mesma experiência para sermos subversivos, né? Nem todas as experiências precisam ser iguais e nem muito menos universais. Cada espaço social e cultural vai produzir suas próprias formas de sentir o poder e de resistir ao poder. Na verdade, cotidianamente a gente está desmascarando essa lógica heteronormativa que naturaliza nossos corpos e nossas subjetividades. Quantos de nós não nos enquadramos no que é dito ser mulher, né? Quantos de nós não nos enquadramos no que é dito ser homem? Porque eu acho que nem todas as pessoas aqui se enquadram no que é dito para ser mulher. Nós não somos mais passivos, nós estamos dentro da universidade, nós já usamos calça, graça, Coco Chanel, Coco Chanel, né? Então, assim, nós nos enquadramos mais nessa lógica que quer que a gente esteja colocada. Então, essa lógica ela vai cair por terra quando nós somos mulheres fortes, ativas, femininas, estamos fazendo em nossa vida uma experiência política. Isso já é fazer da nossa vida uma experiência política, né? Uma experiência política consciente. Estamos dizendo que nosso gênero, a nossa sexualidade é plural e que podemos construí-los e desconstruí-los sempre que quisermos nos desfazer e nos refazer. Mas e se quisermos usar testosterona? Ué, a ideia de feminilidade ela está atrelada ao reconhecimento do gênero. Só o fato da testosterona nos dar pelos, voz grossa, automaticamente nós não queremos, porque ela vai retirar o reconhecimento de gênero que tem na nossa sociedade. É por isso que a gente não quer usufruir do fato de que a testosterona vai nos deixar muito mais fortes. Dá som tudo como a gente tem? Não, é não? Tá vendo? Você tem muito mais atividade e é só restrito aos homens. Sacanagem, a gente produz um pingo e ainda tem que tomar anticoncepcional que tira o resto do pingo que a gente produz. E ainda nível libido. Que sacanagem. Para os homens são construídos. Acontece com a gente, né? Pois é, aí para os homens fazem o quê? Estrogênio, Estrogênio é uma merda. Mas a gente precisa, né? Aí para os homens constroem o quê? A pílulazinha azul. Meu amigo, mesmo sem querer, o negócio vai ficar lá. Que sacanagem é essa quando a gente, mulher? Existe um medicamento que ele está sendo desenvolvido agora justamente já ia para anotar o nome. impulsionar isso. Já ia anotar o nome. Vai ser uma porcaria. Eu já procurei, Ele já menino, entrou em fase de testes, né? O Viagra, a pílula azul, ele mexe com a circulação sanguínea, fazendo com que o pênis possa ser mas aí ereto. na mulher não funciona E assim, na né? mulher já é diferencial, Porque ele é na mexe com o neural. Uhum. Porque a mulher já é uma coisa mais de sentido, menos pelo que se tem, é uma coisa mais de sentido. Então mexe com o neural para que possa despertar isso. Na Só verdade, que eu tem acho que efeitos colaterais bem pesados, principalmente misturados à bebida alcoólica. Isso mesmo. Por isso que é uma merda de novo, não funciona de Na porra verdade, eu nenhuma. acho que tudo isso é construído. Construíram a gente pra ser meio que, não, recatada, mimimi, porque quando tem uma amiga da gente que é meu amigo como amigo, a gente tá todo mundo assim, né? Que a gente precisa. Essa base de recato machista que o homem pode ser o pegador e a mulher, se pegar mais de 2 caras numa Como é noite, que é puta. pode se a gente precisa muito mais do que Eu sempre achei isso ridículo, eu sempre bati isso de frente com amigos meus. Eu tive uma amiga minha que em uma festa ela saiu com 3 colegas meus. E no banheiro tava todo mundo chamando ela de Kenga, de Tá puta e tal. Eu disse, cara, tu pegou 4 mulheres agora e tu não pode ser chamado de cachorro ou de galinha, mas ela pode ser de puta, então é E osso. ó, se você parar pra analisar, eu duvido ele conseguir levantar o pinto dele 2, 3 vezes, mas a gente consegue pegar 2, 3. Aí por que aí não tem Pois é, eu sou adepto a isso, né? A gente aqui tem que ter mais pra um, entendeu?
parte mais importante, que é o que é a pedagogia, o que seria essa pedagogia queer, né? Que a pedagogia queer ela não vai se restringir a currículos onde as diferenças elas vão ser toleradas, que é o que a gente tem hoje. A gente tem o quê? Uma tolerância às diferenças. E também são apreciadas como exóticas, né? A pessoa que é transexual, o travesti, o drag queen, o gay, são tudo exóticos. São os exóticos. E ali o diferente é o exótico que está no cantinho que a gente aceita ali conviver com a gente. Na pedagogia queer, ela vai, na verdade, trabalhar contra as identidades e a favor da fluidez das identidades de gênero e sexuais. Ou seja, a teoria queer ela vai se situar na instabilidade e na debilidade de todas as identidades. Porque não vai ter eus fechados, mas sim eus se construindo através de processos sociais refletidos. Nesse sentido, o eu também seria o outro. Já pararam para pensar que o gay é sempre o outro, quer dizer que o heterossexual também não é o outro. Então, assim, a perspectiva da alteridade tem que estar presente nessa pedagogia queer. Nós somos todos outros, depende da perspectiva de quem olha, né? Por conseguinte, o currículo queer vai se dirigir aos processos políticos, sociais, culturais, econômicos, históricos, que vão produzir essas diferenças. Então, desse modo, a teoria queer ela não vai se restringir ao sujeito queer. O que é preciso é desconstruir o processo que normaliza alguns sujeitos e patologiza outros, pondo em questão as classificações e os enquadramentos. A teoria queer ela vai perturbar as formas convencionais de se pensar e de se conhecer. Ela vai evitar os dualismos, porque os dualismos heterossexual e homossexual vão acabar mantendo a lógica da subordinação. Então, o currículo queer vai se dirigir a todos. E se a escola é o local da normalização dos corpos, a proposta é se apropriar de forma subversiva dessas tecnologias de produção e reprodução de verdades, de corpos e subjetividades. A escola é uma grande máquina de normalização, porém é também local de contra-discursos e práticas subversivas. Não há uma receita para ser subversivo para ser queer. Na verdade, é necessário buscar mais e mais, porque há sempre mais e mais para se reescrever a história. E aí, eu finalizo a minha fala trazendo Nietzsche, quando ele propõe em Crepúsculo dos Ídolos uma filosofia do destruir para construir. Uma filosofia feita com martelo. Se alguém já leu, ele propõe uma filosofia feita com martelo, que é preciso romper com o que está proposto como verdade, questionar-se, e assim produzir novas maneiras de compreender a realidade. É disso que a teoria queer ou os estudos transviados vivem, do questionamento de todo e de qualquer coisa que se coloque como verdade absoluta. Então, o que eu digo para vocês é, bote porquê na vida de vocês. A gente tem sempre que colocar porquê. É isso que eu digo aos meus alunos. Tem sempre um porquê, um porquê, um porquê, um porquê. Vamos procurar os porquês, que aí a gente sabe porque a gente é assim. E a última frase de Nietzsche, eu adoro essa frase. Quem combate, ou nesses dias, ela cai como uma luva. Né? E quem combate monstruosidade deve cuidar para que não se torne um monstro. Isso é bem verdade. Todo mundo que está combatendo monstruosidade está se transformando em monstro nessas nossas redes sociais, né, de hoje. Que eu só vejo gente aí querendo matar o gay, matar a gay, matar o transexual, matar todo mundo, né? Combatendo os monstros deles e se transformando em monstros, né? É isso que está acontecendo. Pois bem, é assim. Essa foi minha fala. Eu acho que depois deles vocês vão comentar. Rebeca, primeiras damas, Rebeca. Você prefere gravar ou você? Não, vamos lá. Ímpar. Eu sempre perco. Rebeca, deixa eu abrir logo. Então, gente, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Eduardo, eu sou secretário do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, aqui no RN. E antes de começar qualquer discurso, qualquer fala, eu queria passar duas palavrinhas aqui como vocabulário para vocês, para que depois vocês não venham me perguntar o que é e o que não é e tal. E para que facilite também o entendimento de vocês. Que é a questão do cis, né? O termo cis, que é quando eu vou falar de pessoas biologicamente nascidas em um sexo e que se identificam com esse sexo, certo? E pessoas trans, que é o meu caso, que eu vou falar onde pessoas nascem com sexo biológico, porém se veem, se enxergam no sexo oposto, certo? Então, só para vocês entenderem e ficar mais fácil a compreensão. O que é o IBRAT? O IBRAT é um movimento novo, é um movimento de homens trans, um movimento que surgiu agora, que vem para, digamos que para facilitar
Aliás, o IBRAT é uma rede que vem para facilitar a comunicação, né? Como vocês estão falando de mídia e coisa e tal, a gente tem muito contato com a mídia, então vem para facilitar a comunicação dentro de todos os homens trans, porque assim, a população de mulheres trans e das travestis é gigantesca. Aqui tem uma população grande, em São Paulo tem uma população bem maior, mas a população de homens trans, devido a ser um movimento novo, um movimento que está surgindo agora, é minúscula. Então, para a gente se tornar grande, para a gente juntar o público todo, a gente teve que construir uma rede e sair juntando de estado em estado, procurando homens trans e tal, e todos eles têm uma ligação próxima, devido à rede. Então, assim, o movimento chegou aqui no Rio Grande do Norte, dia 8 de janeiro, né, o Luciano Palhano, que é o coordenador geral, ele veio a Natal para implantar o IBRAT aqui. Atualmente a gente começou com 3 homens trans, eu, Natan e Bernardo. Atualmente a gente tem mais ou menos 18 de janeiro até agora. Então assim, a gente faz a gente tem uma ligação, por a gente ter uma ligação forte com a mídia e tal, a gente sempre tá em evento, a gente sempre tá na universidade, a gente sempre tá em algum lugar, sempre tem um menino trans, sempre tem alguém, enfim. Então o pessoal que tá aqui às vezes se identifica com nossa história, às vezes se identifica com a transmasculinidade, vem nos procurar depois e tal, e vai se encaixando. Eu, enquanto um homem trans, aos 14 anos, eu comecei a ver que eu não era igual a todo mundo, certo? Eu não era uma menina igual a todas e eu me sentia diferente. Digamos que existe uma frase que sempre as pessoas trans usam, que é eu nasci no corpo errado. Eu acho isso, assim, eu não uso essa frase porque eu não nasci no corpo errado, eu nasci no corpo mais que certo e eu tenho muito orgulho disso. Eu, enquanto pessoa trans, eu vim conhecer um menino trans, eu tinha 16 anos. Eu já sabia que não era igual a todos, né? Não me identificava como lésbica, nunca entrei naquele movimento, nunca entrei ali. Eu sempre olhava ali, não é aqui que eu fico. E eu nunca sabia onde estar, porque não existia informação. Eu não sabia, até 16 anos eu nunca tinha visto uma mulher transexual. Nunca tinha visto uma mulher transexual. Imagina um homem trans, que é muito raro. Então, aos 16 anos eu vim conhecer o B, o Bernardo e o Natan, né? E foi aí que eu olhei assim, eu disse, caramba, é aqui que eu entro. Eu estava, até então, eu não sabia onde ficar na sociedade, eu disse, caramba, é exatamente aqui que eu entro. Mas, como o IBRAT foi conhecendo eles, eu conheci eles em dezembro, o IBRAT já implantou em janeiro, então foi bem rápido. Né? Aí eu tive que aprender tudo muito rápido, né? A gente teve que aprender, questão do movimento, tudo muito rápido, enfim. O IBRAT vem também com a motivação de desconstruir estereótipos de gênero. Por quê? A gente vive em uma sociedade que ela é totalmente estereotipada. Você nasceu mulher, então você é mulher. Você nasceu mulher, você tem vagina, você é mulher. Acabou-se. Acabou-se ali, ponto. Não é nem resistência, é ponto. Você tem pênis, você é homem, acabou-se. E a gente vem pra desconstruir isso. Eu sou um homem com vagina, sim. A Rebeca é uma mulher com pênis, sim. Né? E assim, a gente tá inclusive, devido a esses estereótipos de gênero, teve agora a parada, né, que tá sendo polêmica, essa parada LGBT de São Paulo, né? E os homens trans, eu não vou me aprofundar na parada, mas os homens trans estavam lá e muitos deles estavam sem camisa. E não tem a mamoplastia. Ou seja, estavam com os seios, os intrusos pra fora mesmo, mostrando que sociedade alguma iria domar o nosso corpo. O que aconteceu? Várias fotos foram postadas, né? E a galera simplesmente começou a denunciar por nudez. Aí a gente lançou uma campanha, inclusive eu ainda vou postar minha foto, né? Já tirei. Eu ia postar aqui, não é? Gente, só tá no celular. Alguém quiser ver depois. Enfim. A gente lançou uma campanha. A gente lançou uma campanha pra Gostar lá do polêmica. O movimento ali do fundo. Enfim, a gente lançou uma campanha, né, que é pra desconstruir gênero, pra desconstruir estereótipos de gênero, né? E todos os homens trans da rede do IBRAT estão postando fotos, eu tô achando isso lindo. É tanta denúncia, né, em cima das fotos, que misericórdia. Porque homem cis, né, homem que nasceu biologicamente com sexo masculino,
pode postar foto de cueca, de sunga, sem camisa e tudo. Homem trans não pode. Por quê? Porque a sociedade lê o corpo, né? A sociedade lê o corpo de acordo com a sua genital. Infelizmente, né? Falar de movimento de homens trans é falar sobre pessoas que lutam pela identidade. A identidade de ser, o direito de ser. Porque pessoas ao nascerem, é óbvio, é comum, já sai com o seu registro, né, da maternidade, agora é lei, né, tal. Já sai da maternidade registrado, já sai com sexo e tudo mais lá no registro bonitinho, né, enquadrado. Já sai totalmente estereotipado. A gente não. A gente tem que lutar 2, 3, 4, 5, uma vida inteira por uma identidade. Uma identidade. E tem mais. Quando a gente entra com o processo jurídico, né, atrás do reconhecimento da nossa identidade perante a sociedade, muitas vezes é negado por coisas bestas. Tipo assim, você não tem tanto tempo de transição, né, você começou sua transição tardia, então você pode ser barrado por isso, sabe? Eu comecei o quê? Aos 16 anos, eu tenho 17. Provavelmente, se hoje eu desse entrada no processo jurídico para a edificação de nome e gênero, eu já seria barrado aí, sabe? Eles pedem foto de quando você é criança para ver se realmente de criança você já tinha trejeitos masculinos e tudo mais. Eles pedem foto e prova da sua página do Facebook para saber há quanto tempo você usa o Facebook com seu nome social. Isso é, assim, ridículo, mas tudo bem. E tem pessoas que... A gente precisa passar por isso. A gente precisa lutar por uma identidade. É a nossa identidade. É o nosso direito de ser que nos é negado em todos os lugares. Hoje, por exemplo, eu fui a gente foi na Assembleia, eu e a Rebeca. Eu cheguei lá, você tem que fazer um cadastro, né? Eu não tenho nenhum documento com nome social. Meu nome é Eduardo, ponto. Mas meu nome civil sempre está lá no documento, um nome pelo qual eu não me sinto representado. Ao chegar lá, eu falei, moço, tá aqui meu documento, mas você está falando com a pessoa trans e tal, e eu quero meu nome social observado aí. Ela olhou pra mim e disse, não, infelizmente eu não posso colocar seu nome social aqui, porque eu coloco exatamente o que tá aqui no seu documento. Aí ela me deu o papel, né, que é impresso, papelzinho pra você colocar e tal, pra se identificar. Aí eu fiz desse jeito, tá certo, moça, tá bom. Aí vi lá o nome, amassei e joguei no lixo de creme. Porque, infelizmente, eu não me sinto representado por aquele nome e eu não usaria. E ela desrespeitou. E eu não estava muito assim, eu estava muito enfesado já e não fui brigar pelo meu nome e tal, e tal, e tal. Enfim, isso tá certo, moço, também não fui brigar. Mas a gente sempre tem que travar conflitos com pessoas por conta disso. Outra coisa é falar sobre... Vocês fazem o que? Letras, né? Tem letras, tem pedagogia, tem galera de educação, história, né? Educação. Então, falar de pessoas trans na escola e falar de pessoas trans na universidade. É o seguinte, sempre que eu sou convidado para alguma mesa, para alguma coisa, a gente tem que falar, na UFRN, por exemplo, sobre pessoas trans na universidade. Como que eu vou falar de pessoas trans na universidade se não existe pessoas trans na universidade? De 55 mil alunos que existem na UFRN, 3 pessoas são trans. Uma desistiu, né, do curso, porque infelizmente não conseguiu se manter lá dentro devido à transfobia que sofria, né? Existe a Emily, que está terminando agora psicologia, está no 7º período, e eu que faço tecnólogo em tecnologia da informação, no IMD. Então assim, 3 pessoas no histórico da universidade inteira, 3 pessoas trans. Quanto tempo existe a UFRN? 3 pessoas trans. Né? Então, como é que eu vou falar de pessoas trans na universidade se eu não falo da educação básica lá embaixo, que é onde a gente é excluído? A Rebeca, ela sofreu, talvez por ela ser mulher trans e tal, ela tenha sofrido mais com isso, pelo que você falou, que homem não poderia ter, né, a leitura da sociedade em relação ao homem é que o homem não pode ter trejeito feminino e nem nada do tipo. Eu já não sofri tanto isso. Como eu vim me assumir e me descobrir, aliás, tardiamente, eu já tinha saído do ensino médio, né? Então, assim, eu não sofri na escola, no ensino básico com isso, mas existem meninos trans que sofrem. Inclusive, meninos trans que ainda não terminaram o ensino médio aos seus 24 anos, 23 anos, porque dentro da própria escola, os professores não respeitavam a sua identidade, os funcionários da escola não respeitavam a sua identidade e os próprios alunos não respeitavam a sua identidade.
a gente travou uma briga com a escola pública aqui de Natal, o IBRAT travou uma briga com essa escola, para eles observarem um nome, que é lei agora, existe uma portaria para o nome social, portaria e decreto, exatamente, e a gente travou uma briga com a escola estadual aqui e com uma universidade particular também, que não queriam observar o nome social do menino trans que estudava lá. E a gente travou essa briga e graças a nossa